Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. É uma frase interessante para a gente começar a nossa aula hoje aqui no canal Humanamente sobre o bioma, o ecossistema cerrado. Com essas árvores tortas, com essa casca grossa, suas raízes profundas, esse bioma de muito encanto. Bora lá para a nossa aula? Dá uma olhada o que é torta essa árvore. O cerrado é um bioma, é um ecossistema, a formação de alguns ecossistemas em conjunto, e ele ocupa predominantemente essa região central do Brasil. Clima predominante é o tropical semiúmido, também chamado de tropical subúmido ou tropical típico, né? Que ele é marcado por duas estações muito bem definidas, uma fase mais chuvosa, cerca de outubro a março, abril, e nesse outro período de abril a setembro uma fase mais seca, muito pouco chuvosa, não necessariamente fria, né? E o cerrado é marcado por algumas fitofisionomias, aparências diferentes. Onde eu estou aqui, hoje na Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, há uma alternância. É um cerrado de altitude, a média aqui de altimetria entre 1.500 e 1.700 metros. Então nós temos os campos limpos de cerrado, a parte mais gramínea, mais baixinha, menos densa. Os campos sujos de cerrado, também bem típico em região mais altas, de maior altitude. E essa parte que é um cerrado típico, um cerradão um pouco mais densa, a parte arbórea do cerrado. E o cerrado com essa característica bem marcante, né? Casca dura, essa tortuosidade, que nós vamos entender depois como um escleromorfismo oligotrófico. Escleromorfismo oligotrófico do cerrado, não é? As folhas mais endurecidas, essa casca, esse super avantajado e de grandes riquezas na parte de frutas, de sabores e de também fauna, né? Olha que aparência que nós encontramos nas árvores cerradas, essa casca mais endurecida, esse super avantajado, com a formação inclusive dessa comunidade biológica aqui, desse elemento chamado líquens, não é? Olha que linda é a árvore do cerrado. E essa casca mais endurecida tem uma função inclusive de isolante térmico contra a passagem do fogo, muito comum no cerrado. It's you and me and we're back again. Don't introduce me to your new friends, man. Why do you make me chase you around? Why do your words make... Uma característica bem marcante das árvores do cerrado é ter essa estrutura de folhas mais endurecidas, chamadas de coriáceas. Folhas mais duras, inclusive mais resistentes à ação do fogo, quando o fogo passa para o cerrado de modo cíclico, quando se acumula muita palha durante muitos anos, alta temperatura e normalmente descargas elétricas, né? Então essa formação com folhas mais endurecidas, com essa casca mais grossa, com esse suber, né? Essa cortiça avantajada, protege as árvores do cerrado contra o incêndio, o fogo, né? Essa criaturinha que a gente vê aqui, essa menininha aqui do cerrado, chama-se canela de ema ou candombá. Ela é muito típica aqui do cerrado de altitude. Com certeza, você já ouviu falar que o cerrado é a caixa d'água do Brasil. E é uma grande verdade. São porções mais elevadas
que tem muita precipitação durante o ano, a estação mais chuvosa, e nessas fraturas que as rochas têm, nessa porosidade que eu tenho aqui no Cerrado, no Planalto Central brasileiro, essa água ela vai acumulando em lençóis freáticos, também em aquíferos, e ao longo de todo o ano nós temos a liberação dessa água, como aqui a gente vê atrás, numa nascente, aqui na Chapada dos Veadeiros. Então o solo que fica muito impermeabilizado, ele evita esse processo de ciclagem da água nos chamados lençóis freáticos e aquíferos, que nós entendemos como um dano ambiental, entendemos como um impacto ambiental, uma ação predatória, a impermeabilização. Note então que o Cerrado, essa região do Planalto Central brasileiro especialmente, sendo uma grande caixa d'água, é onde nós concentramos grande parte das nascentes do Brasil. Nascente do Rio Araguaia, do Rio Tocantins, do Rio São Francisco, nascente de bacias como a do Xingu, que desce para a bacia amazônica, a bacia do Paraná, não é? Então, preservar o Cerrado, manter a sua permeabilidade, o solo permeável, o sistema ecossistêmico funcionando é fundamental para evitar uma crise hídrica no Brasil e no mundo. Uma das cobranças mais comuns sobre o Cerrado na prova do Enem é sobre um processo de ocupação que a gente conhece pelo termo de antropização. Então, a antropização é a ocupação do espaço, é a sua alteração, né? Mas desde quando o Cerrado vem sendo ocupado ou vem sendo antropizado? As primeiras incursões colonizadoras no Cerrado brasileiro datam por volta do século XVII, ainda no cenário da exploração mineratória do nosso país. Os avanços dos colonizadores sobre o Cerrado, os relatos dos viajantes e o encontro com os indígenas dessa região são relatados por um livro do Paulo Bertrand. Esse livro se chama A História da Terra e do Ser Humano no Planalto Central. As primeiras sesmarias de exploração foram datadas por volta de 1740, na área que hoje seria o Planalto Central. E as primeiras áreas que foram concedidas e exploradas foram nas beiras dos córregos, onde se encontra normalmente o ouro de aluvião, tão comum aqui na região do Cerrado. No século XIX, quando a economia muda de rumo e a produção agropecuária principalmente fica no sudeste, período do café com leite, por exemplo, a região interiorana do Cerrado fica um pouco abandonada, numa janela de esquecimento. Já na década de 1930, Getúlio Vargas institui no Brasil a chamada Marcha para o Oeste, conhecida de todo mundo. E ela avança sobre o Cerrado brasileiro, ocupando esse bioma, gerando um avanço da fronteira agropecuária. Bom, as modernizações das técnicas de plantio agropecuário, elas permitem então o aproveitamento do solo do Cerrado, que inicialmente tem uma característica de ser ácido, né, e com baixa fertilidade, mas as correções, principalmente juntamente com a Revolução Verde, permitem essa ocupação, essa utilização. Atualmente a região do Cerrado ela se dedica, né, aos grandes monocultivos, principalmente de grãos como soja e milho, e claro da pecuária, da produção de carne de gado. Bom, o Cerrado, que inicialmente ocupava uma área de pelo menos 25% do território brasileiro, mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados, hoje já está fortemente impactada, fortemente antropizada. Os cálculos mostram algo em torno de 70% do território já impactado. E infelizmente um pouco mais de 1,5% do Cerrado hoje se encontra protegido por unidades de conservação. As unidades de conservação, que são da lei de Sistema Nacional das Unidades de Conservação, elas geram então dois tipos de unidades, chamadas de uso sustentável e de produção integral, como o caso destacado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas. Percebeu como o Cerrado é um bioma importante às savanas brasileiras e como ele se encontra ameaçado, né, as suas espécies de fauna, de flora, e tudo em razão de um avanço meio desordenado, meio pouco sustentável dessa área tão importante. Então espero que tenham gostado dessa aula. Se você gostou, já deixa o seu like, já curta aqui nossa aula, nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos, com os vestibulandos, com os candidatos ao Enem. Valeu? Até a próxima aula. Humano, tchau, tchau. I started